Bom dia, graça e paz. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês em Isaías 48, versículo 3. Como estão as suas expectativas? Como estão as suas expectativas naquilo que Deus tem falado com você, naquilo que Ele já tem prometido para você? Vamos ler. Desde a antiguidade, anunciei as coisas que aconteceriam. Da minha boca é que saíram, e eu as tornei conhecidas. De repente, agi, e elas se cumpriram. De repente, agi, e elas se cumpriram. O Senhor tem planos para cada uma de nós, o Senhor tem palavras para cada uma, e o nosso Deus, ele é um Deus eterno. Ele é um Deus que ele proclama as coisas, que ele diz as coisas desde a eternidade. Já está tudo escrito, já está tudo planejado para cada uma de nós. E aqui ele fala: desde a antiguidade eu já anunciei as coisas que aconteceriam. E quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos toda a história, nós encontramos justamente essa verdade. Aquilo que o Senhor falou lá no Gênesis foi se cumprindo ao longo de toda a Bíblia. Aquilo que o Senhor prometeu quando Adão e Eva pecaram, que seria o Redentor, que seria a remissão das nossas vidas, o Senhor cumpriu. E hoje nós temos Jesus Cristo nos resgatando do pecado, nos resgatando da morte, nos dando vida. E, inclusive, a história do povo de Israel, tudo que o Senhor foi falando a respeito já para Abraão, para Moisés, naquele tempo que o povo foi tirado do Egito e toda a caminhada pelo deserto e a entrada na terra de Canaã, nós vemos, podemos ler como tudo que Deus anunciou que aconteceria, aconteceu e ainda está acontecendo. Então, nós temos na palavra de Deus muitos planos para a nossa vida. A palavra de Deus, ela contém promessas para nós, enquanto mães, enquanto mulheres, enquanto filhas. E cada uma dessas palavras, elas se cumprem e vão se cumprir, porque é propósito de Deus. Aquilo que o Senhor falou acontece. A palavra dele não volta vazia, até que se cumpram os propósitos dele, né? Assim diz a Bíblia, assim ele fala conosco, nos ensina que quando ele fala, acontece. Na criação do mundo nós vemos isso, haja luz, haja, haja, haja. E tudo foi acontecendo pela palavra dele, porque a palavra do nosso Deus é poder. É poder para criar, é poder para restaurar, é poder para nos dar direção, é poder para nos levar para perto, e assim o Senhor tem feito. Então eu deixo hoje com você essa palavra para você meditar. O que é que o Senhor tem falado com você? Muitas coisas, muitas promessas, e é interessante porque o texto fala desde a antiguidade. A antiguidade são tempos muito distantes, mas tudo aquilo que foi falado lá na antiguidade, muitas coisas se cumpriram, outras coisas estão se cumprindo para nós hoje que somos a igreja, para minha vida hoje, no ano de 2019, coisas se cumprindo para mim e para você. E é interessante o que me chama a atenção nesse versículo, de repente, agi e elas se cumpriram. Então, muitas coisas já se cumpriram na sua vida, na minha vida, mas é verdade que nós aguardamos do Senhor algumas questões, algumas respostas que Ele mesmo falou, que Ele mesmo nos prometeu, que Ele mesmo nos deu uma palavra e nós aguardamos. Mas aqui está dizendo assim, ó, eu as tornei conhecida, eu já falei, e de repente agi e elas se cumpriram. De repente, o de repente de Deus pode acontecer a qualquer momento, nós não sabemos. E é interessante porque
Muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente nem se dá conta de que é cumprimento daquilo que Deus falou para nós, de que é um cumprimento de promessas que Ele nos fez, que é cumprimento da palavra dele. Né? Por exemplo, ele diz: eu estarei com vocês todos os dias. Isso é uma promessa maravilhosa. Qualquer situação que nós estamos passando, ele está conosco. E muito, quantas vezes nós não nos damos conta dessa verdade, dessa realidade? E menosprezamos muitas vezes, ou nós atribuímos aquilo que de bom recebemos, aquilo que nós estamos aguardando, nós atribuímos a outros fatos, a outras coisas, a outras pessoas, a outras circunstâncias, quando na verdade não são pelas circunstâncias, porque a nossa vida, ela não é uma vida no vazio, ela não é uma vida no acaso, ela não é uma vida por sorte. A nossa vida, ela é dirigida pelo nosso Deus. É o Senhor que nos dirige, é o Senhor que nos ensina. Nesse mesmo capítulo, o versículo 17 diz assim, ó: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então, tudo na nossa vida vem do Senhor, nada é coincidência, não é por sorte, né? Nós temos que fazer a nossa parte, temos que caminhar na palavra do Senhor, buscando, esperando nele, mas é ele que nos dá todas as coisas. Então, eu quero te dizer que o de repente de Deus pode acontecer na sua vida hoje, pode acontecer essa semana, esse fim de ano, essa entrada de ano, né? E as coisas vão se cumprindo na nossa vida. Espere esse de repente do Senhor. E quando acontecer, lembre-se que é Ele, porque Ele já anunciou, Ele já falou. Amém? Que venha sobre você, sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre a sua família, o de repente de Deus.